Já ao vivo, o torcedor atleticano, técnico Rafael Guanais, aqui no estádio Antônio Ascioli. Vamos para a coletiva de imprensa. Professor, um resultado negativo num clássico. Na sua avaliação geral do jogo, quais foram os principais aspectos que não funcionou, que não deu certo hoje? Sua avaliação geral do jogo, desse resultado. Boa noite. Primeiro, começar pedindo desculpas para o nosso torcedor. Uma expectativa para o jogo de hoje, para aquilo que a gente queria iniciar. Um clássico, um jogo importante para o nosso torcedor e, infelizmente, nós não conseguimos cumprir com a expectativa gerada. Não começamos bem o jogo e aí, em determinado momento, houve um apagão. Naquele momento que a gente toma, principalmente, o segundo gol, aquilo desestabiliza demais a equipe. Mas não fizemos um bom jogo. O Vila, dentro da proposta que eles tinham, eles executaram muito bem. E a gente vai trabalhar para crescer na competição, né? Mais importante é como termina. Então, esse jogo não define título, não define finalista, não define nada. Então, a gente tem jogos para crescer na competição. A gente vinha fazendo bons jogos e hoje foi um jogo que a gente não foi bem. Então, usar essa partida como um aprendizado para a sequência. Professor, boa noite. Como fortalecer o mental dos jogadores depois de uma derrota dolorosa como essa? E também outro ponto, o que o senhor achou da arbitragem dessa noite? Qualquer coisa que eu for falar de arbitragem agora vai parecer que eu estou transferindo a responsabilidade, então eu prefiro assumir a responsabilidade. Eu acho que o lance do Romão é um lance muito complicado e o lance da expulsão também, mas não foi por isso que nós perdemos o jogo. A gente não venceu o jogo, a gente perdeu o jogo porque a gente não estava numa tarde feliz. Foi uma tarde trágica, então por isso que eu peço para o torcedor ter paciência, ter calma, que nós vamos remontar em cima dessa derrota, em cima desse resultado. Estamos trabalhando, precisamos trabalhar mais, está focado naquilo que a gente precisa evoluir. Eu estou chegando no clube agora, né, então entender a cultura do clube. Quando a gente está mal, a gente põe o rabinho entre as pernas, trabalha e com humildade a gente procura o melhor caminho e as soluções. Então, é isso que a gente vai fazer. A primeira pergunta? Não, a arbitragem eu respondi. A gente não muda o que foi, né? Então, por exemplo, o primeiro tempo foi trágico. Então, não tinha como voltar atrás no primeiro tempo. Então, no segundo tempo, a gente voltou melhor, tentamos, a gente estava conseguindo chegar no último terço, mas a gente não estava concluindo bem. Então, criamos poucas oportunidades. Não fizemos um bom jogo no geral, cedemos muitas transições. Alguns duelos também, que é um ponto muito importante para o jogo de hoje. Então, levantar a cabeça em cima da derrota e com confiança seguir trabalhando, reconhecendo os nossos erros e trabalhando para que a gente possa ter sucesso no futuro, mas reafirmo que o mais importante é como termina. Guanais, sobre a situação clínica do goleiro Ronaldo, tem uma previsão dele voltar e hoje em situação assim dele tendo condição de jogar, ele é o reserva do Anderson? Não vou. Essa pergunta, eu não sou o médico. A recuperação dele depende muito do limiar de dor dele. Está trabalhando para isso e o Ronaldo vinha jogando normal. Ele saiu justamente pela condição de lesão. Então, quando ele estiver recuperado, eu te respondo essa pergunta. Boa noite, Guanais. Primeiro eu queria saber de você como que foi o papo no vestiário, porque ir para o intervalo já perdendo de 3-0 num clássico, jogando em casa, deve ser o pior dos cenários. E o que tirar de lição desse jogo de hoje para o restante do campeonato? Ótima pergunta. E esse é o nosso foco. Conseguir olhar. Não podemos colocar uma pedra nessa derrota, a gente tem que usar essa derrota, saber onde nós erramos e assumir a responsabilidade, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, tínhamos tudo para fazer um grande jogo, a gente não conseguiu executar bem o plano. Então, só que ao mesmo tempo não dá para mexer no passado. Você só consegue usar o passado para conseguir olhar para frente e, como eu falei, o mais importante é como termina. Não tem nenhuma equipe vitoriosa que não passa por humilhação, que não passa por derrotas, por problema, que não tenha uma pancada que a derrube. Então, agora, o homem de verdade, equipes fortes, elas depois de pancadas assim, elas voltam fortalecidas.
e a gente tem que demonstrar isso com atitude, nos jogos, no nosso dia de trabalho. Então, é um grupo que está trabalhando. Então, obviamente que aconteceram demonstrações daquilo que a gente precisa olhar para que a gente possa evoluir. Então, nada voltado para aspectos individuais. Então, a responsabilidade está aqui comigo e a gente vai encontrar soluções para que o Atlético seja competitivo, para que o Atlético possa fazer uma grande competição e para que use essa derrota para que a gente se fortaleça. Eu não tenho dúvida disso, que ali tem um grupo de homens e que a gente vai se fortalecer com essa derrota. Ô, Guanais, o placar estava muito ruim, né, adverso, e aí você precisava mexer. E nas opções, muitos jogadores da base, né, o Watson vem falando que o elenco está reduzido, está buscando reforço, você ainda tem agora o Marcelinho e o Pote que é para entrar. Além desses, em que o elenco continua reduzido, o que você está trabalhando junto com o presidente, e nessa hora, para trazer jogador com muitos estaduais em andamento, é meio complicado. Você precisa de quem mais, além desses 2 atacantes que vieram? Primeiro falar que a forma como a gente inicia a competição, o presidente vocês conhecem o Watson melhor do que eu e sabem o quanto ele trabalha pelo Atlético, para melhorar o Atlético, para dar as melhores condições para nós. Então, quem está hoje ali vestindo essa camisa é porque tem condição de estar aqui, independente se seja oriundo da categoria de base ou se seja um jogador contratado, né? Então, nós não vamos, da minha parte, não vai haver desespero nenhum. Não é desespero nenhum. Eu estou ali para tomar as decisões de campo, o Adson está tomando as decisões estratégicas do clube de uma forma geral. Então, a gente vai analisar com calma e com critério, né, para aquilo que é o andamento. Mais uma vez, situações assim de pancadas. Eu passei eu terminei 2019 campeão estadual no Atlético Paranaense, quando o primeiro turno foi trágico, o primeiro turno todo, não foi só um jogo. E a gente seguiu, trabalhou e a gente bateu campeão no final. Então, mais uma vez, é uma derrota que traz lições, mas também não pode haver desespero. Precisa haver o quê? União, fortalecimento, a gente trabalhar como uma unidade e tomar as decisões que nós precisarmos tomar. Então, Marcelinho chegou, Potker chegou, ainda precisa de um tempo de preparação. Não vamos ficar queimando etapa porque a gente está desesperado. A gente confia nos jogadores que estão ali, seja da base ou não. E eu tenho certeza naquilo que nós vamos fazer nessa competição e que essa derrota vai nos fortalecer muito. Ok, técnico Rafael Guanais, coletiva de imprensa encerrada aqui no estádio Antônio Ascioli.